Opa, a paz do Senhor, bom dia ou boa tarde. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas é mais um vídeo novo aí que está saindo do pastor Salatiel, da Igreja Pentecostal Segundo o Coração de Deus. Meu amado, neste lindo momento, nesta linda oportunidade, eu quero te convidar, você ainda que não é inscrito no meu canal de YouTube, vai lá, eu vou estar compartilhando com você o vídeo, vou estar compartilhando, estar mandando para você, e você aproveita também e manda para os teus amigos, para os seus colegas, para os seus amigos aí, né, que você olha assim e diga, esse vídeo é para ele, esse vídeo é para ela, esse vídeo está necessitando estar ouvindo. Eu quero estar falando agora, nesse momento, quero estar falando com vocês, algo muito interessante. Por quê? Porque eu venho estar trazendo para você agora, deixa eu ver aqui, vou estar trazendo para você aqui, vou falar um tema aqui muito importante, que eu vou falar sobre entrevista. E esse tema que eu trouxe é entrevista com o Espírito Santo. Agora imagine, isso é novo, viu? Quero estar falando com você sobre entrevista com o Espírito Santo. Então vem comigo porque esse vídeo vai mexer muito com você. Você vai entender. Entrevista com o Espírito Santo. Para quê? Para uma nova jornada, para uma cidade. Que cidade, pastor Salatiel? Cidade da Nova Jerusalém. Por quê? Porque nesta cidade não é todo mundo que vai entrar, não é todo mundo que vai chegar na Nova Jerusalém. Não é todo mundo que vai ser levado. Nós queremos, Deus quer que todos cheguem à Nova Jerusalém, mas nem todos vão chegar por causa da sua desobediência, porque não está debaixo da obediência de Deus e não quer se humilhar, não quer entrar para a obediência, então nem todos vão entrar na Nova Jerusalém. Então eu quero estar te convidando rápido para estar fazendo uma oração para nós estarmos entrando agora nesse tema, entrevista com o Espírito Santo. E é muito forte. Vem comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, abre a nossa mente, que nós venhamos estar, meu Deus, agora, meu Pai, sendo capacitado pela Tua presença, pelo Teu Espírito, para nós estarmos falando, Senhor, sobre, Senhor, essa entrevista com o Senhor. Amém? Então vamos lá, meu amigo, minha amiga, você aí depois pode voltar aí o vídeo. Você pega aí uma caneta, pega um papel, o seu caderno para você notar, porque é muito importante. Então vamos lá. O tema é entrevista com o Espírito Santo. Como é isso, pastor? Fazer uma entrevista com algo que eu não estou vendo, sim. Você não está vendo, mas você está sentindo e ele está aqui dentro de você. Então você vai fazer essa entrevista agora e eu vou te mostrar como que se faz isso, como é que acontece. Meus amados, vem comigo então. Entrevista com o Espírito Santo para uma nova jornada, ou para entrar em uma cidade que se chama Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é onde o Senhor Jesus Cristo foi lá e ele vai voltar, ele está lá e vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Então vem comigo, vamos falar uma entrevista. E o que é entrevista, pastor Salatiel? Meu amado, para quem não sabe, uma entrevista ela é como também uma avaliação. Avaliação de quê? Uma avaliação de pessoas. Vou trazer um exemplo. Eu quero trabalhar, está aberto a porta do trabalho. E eu sou chamado pelo líder daquele trabalho, ou pelo encarregado, ou pelo supervisor, ou pelo dono da empresa, eu não sei em qual a área do trabalho. Mas alguém vai te chamar para você estar fazendo uma entrevista. Para quê? Para esta pessoa estar te conhecendo, para ela saber o teu objetivo, para ela saber aonde você quer chegar, qual é o teu foco e qual é a tua área. Qual é a tua área? É como uma avaliação. Você entende, eu sei que você é uma pessoa trabalhadora, eu sei que você já passou por várias entrevistas. E uma entrevista é mais para aquela pessoa, para aquele líder te conhecer melhor, para ele entender em qual é a área que você é especialista, ou qual é a área que está no seu currículo. Então ele vai te chamar para uma entrevista. Exemplo, você vai participar de uma entrevista, pode ser de 2 pessoas, ou pode ser mais pessoas que estejam lá dentro daquela sala, ou dentro daquele escritório, para estar participando dessa entrevista. E quando você chegar lá,
automaticamente a pessoa vai te entrevistar, ela vai perguntar se for para você entrar dentro de uma empresa. Quero estar trazendo porque eu trabalho em empresa, então eu quero estar trazendo para você se você for entrar dentro de uma empresa, dentro de uma área que você nunca entrou. E você tem uma profissão, você é profissional só naquilo. Exemplo, você é profissional só em mecânico, você é profissional só em montagem, só você sabe mexer, você tem no seu currículo só como um soldador. Então, aquela pessoa vai fazer uma entrevista com você para entender o seu currículo, para entender conforme você foi indicado naquela empresa, naquele lugar, para você estar entrando naquela área. Então, meu querido amado irmãos, eu vou trazer que sou líder encarregado de andar, mexo com andame. Alguém vai me chamar para me fazer uma avaliação comigo, vai me entrevistar e automaticamente essa pessoa vai fazer a pergunta, ela vai perguntar o que eu tenho para apresentar para a empresa, é como está no seu currículo. O que eu tenho para apresentar para aquela empresa, qual no meu linguajar, quais as ferramentas que eu tenho para estar apresentando para aquela empresa, para aquele local onde eu quero ir, onde eu coloquei no currículo que eu quero aquele trabalho. Primeiramente ele vai perguntar, olhando no seu olho, se realmente você quer mesmo participar daquela obra, se você mesmo quer participar, se você está junto com ele olhando no seu olho. Porque até no seu olhar, no seu olho, ele olhando dentro dos teus olhos, ele vai conhecer se realmente você está interessado de participar naquele projeto, se você está interessado de participar daquela obra, se você está interessado mesmo de entrar dentro da sua casa. Por quê? Porque dentro de uma empresa, dentro de uma área, é como uma casa. E dentro desta casa tem vários quartos, vários departamentos, onde cada uma pessoa lá dentro é governado, cada uma pessoa lá dentro tem um estatuto para seguir e uma regra para cumprir. Então, meus amados, ele vai fazer essa entrevista e ele vai começar a perguntar o que você tem para apresentar, para você estar entrando dentro daquela casa, dentro daquela empresa, naquele lugar. Ele vai estar perguntando para você o que é que você tem para apresentar. Ele vai estar perguntando. Qual é as tuas ferramentas? Qual é o teu objetivo de entrar lá dentro? E você vai estar falando conforme a sua área. Eu, como mexo com andame, vou estar falando que eu vou entrar para estar dando o meu melhor para a empresa, vou dar o meu melhor para a empresa, vou estar ajudando no crescimento da empresa, vou estar trabalhando na mesma linguagem do meu superior, vou estar trabalhando na mesma visão, vou fazer cumprir conforme a regra da empresa, primeiramente trabalhar com segurança conforme a regra daquele ambiente, daquele lugar, daquela empresa, e o meu melhor que eu tenho para apresentar é aquilo que eu tenho no meu currículo, é aquilo que eu entendo, como está fazendo um andame, como está formando ali também outros líderes, e eu vou apresentar para ele formação de líderes, porque eu, como líder encarregado, eu vou estar apresentando para ele como eu vou formar outras líderes, eu vou estar apresentando para ele como ser um bom líder, porque o bom líder não é aquele que fica sentado mandando, não é aquele que fica gritando. O bom líder é aquele que está junto, o líder tem que estar junto, afinal o líder é o cabeça. Então é desta maneira que funciona a entrevista. E quando nós olhamos aqui a entrevista com o Espírito Santo, só para você entender sobre o que é entrevista. E eu quero estar falando para você o que é o Espírito Santo, que você está fazendo uma entrevista e que você vai fazer uma entrevista com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo ou quem é o Espírito Santo? Amado, o Espírito Santo, ele veio enviado por Jesus Cristo. Ele veio enviado quando Jesus ele partiu ao céu. No livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, você vai acompanhar que Jesus ele subiu ao céu e ele falou que ele ia enviar o outro Consolador para estar conosco até o tempo de Jesus, dele voltar para buscar a igreja. E ele vai falar isso também no livro de João, capítulo 14, versículo de número 1. Ele vai falar sobre a sua volta, sobre Jesus Cristo preparar o lugar, enfim. E quando nós olhamos para isso, o Espírito Santo, então, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo consola, ele é o nosso consolador que está conosco. O Espírito Santo, ele também convence o homem do pecado. O Espírito Santo convence o homem do pecado e o Espírito Santo, ele é
também o nosso guia. Nós falamos com o Espírito Santo e ele é o nosso guia, ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso ajudador. Sem o Espírito Santo, eu quero dizer para você que sem o Espírito Santo, você é uma pessoa morta. Sem o Espírito Santo que mora dentro de você, você é uma pessoa que está sozinho e o seu tempo é breve na terra. Por quê? Porque sem o Espírito Santo a pessoa está no mundo contaminoso do pecado, e todos que estão sem o Espírito Santo, todos que estão sem Jesus Cristo, ele é um homem pecador. Como assim, pastor? Ele é um homem que está sem a luz. Por quê? Porque o Espírito Santo também é a luz, Jesus é a luz. Então a luz brilha em nós. Essa luz não é minha, essa luz é do Espírito Santo. Então, meu amado, temos que ter o Espírito Santo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, o dom gratuito é de Deus, que é a vida eterna. Então, o dom gratuito é porque nós temos o Espírito Santo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e enviou para nós o Espírito Santo, o Consolador. Então, meus amados, esse é o Espírito Santo e mais, porque eu não tenho tempo para estar falando mais sobre o Espírito Santo, mas eu quero já deixar bem claro para você que ele é tudo para o ser humano, que ele é tudo para mim, que ele também tem que ser tudo para você conseguir entrar nesta cidade, na Nova Jerusalém, onde você está agora em uma entrevista com o Espírito Santo. Então, desta maneira, meu querido amado irmão, não é diferente. Você entra numa entrevista com o Espírito Santo, como eu falei, a entrevista com o Espírito Santo. Você entra numa entrevista com o Espírito Santo e o Espírito Santo não está sozinho para essa entrevista com você. Perante o Espírito Santo está os anjos, está o Pai, está o Filho, e todos estão reunidos. Então, todos estão parado para te ouvir nessa entrevista, mas também ele te faz pergunta. É como se fosse entrar em uma área nova que não eu acabei de explicar, onde você nunca entrou. E como é que eu vou conseguir fazer isso, pastor Salatiel? Como é que eu vou conseguir, então, essa entrevista com o Espírito Santo? Você que ainda não fez, que não tem esse acesso, eu quero te apresentar o acesso ao Espírito Santo. O acesso ao Espírito Santo essa entrevista é você a levantar sua mão para o alto e aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da tua vida. Esse é o acesso para o Espírito Santo. Este é o acesso para ele morar dentro de você. É você levantar a mão e aceitar ele como o único Salvador da tua vida e deixar o seu coração aberto para ele entrar e fazer morada. Aí é o acesso para você ter uma entrevista com ele, conversar com ele. Por quê? Porque ele vai conversar com você e você vai conversar com ele. Mas você vai ter que ter um momento para sentar e ouvir a voz dele. Ouvir ele falar com você. Perdão, aquela voz suave, aquela voz branda, que só o Espírito Santo sabe falar com você. Então nós vamos conversar agora na entrevista com o Espírito Santo. Você que já está preparado aí para entrar na entrevista, é como eu falei, você vai entrar em algo novo, você está em objetivo, que o objetivo é esse: morar na glória, morar no céu, escapar do lago de fogo, é o meio de escape. Que é isso, pastor? É o meio de escape. Por quê? Porque quem não for subir para a Nova Jerusalém, quem não pisar no Santo dos Santos, quem não entrar na Nova Jerusalém, tem um lago de fogo que está à sua espera. E eu não quero ir para o lago de fogo. Eu não quero estar naquele grande dia, naquele grande juízo final, onde muitos vão até dizer: Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. O Senhor vai dizer: afastar de mim, porque eu vós não conheço. Por quê? Porque esta pessoa talvez nunca parou para fazer uma entrevista com o Espírito Santo, para saber e entender e para cumprir. Talvez até parou, talvez até teve a entrevista com o Espírito Santo, pegou as regras, reconheceu o estatuto, mas porém não cumpriu. Porque tem muitas pessoas que têm a regra, têm os estatutos, têm o manual, mas porém não cumpre. Satanás, ele conheceu todas as regras, mas ele não quis cumprir, ele não cumpriu e foi expulso das
casa de Jerusalém, foi expulso do reino de Deus, lá do céu, foi expulso lá do céu. Por quê? Porque não se afirmou na verdade. Isso está no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 44 em diante. O diabo não se afirmou na verdade. Então, meu amado, nós vamos estar entrando agora, participando da entrevista. Para participar desta jornada até a cidade da Nova Jerusalém, tem que ter frutos. Então, entenda isso. Nós estamos entrando agora e eu já trago para você. Para participar desta jornada, para participar desta caminhada de lado a lado, não, pensa, de lado a lado, juntinho, tem que ter frutos. Tem que ter frutos, ou seja, tem que ter algo no seu currículo. Eu falei para você na entrevista terrena aqui que tem que ter algo no seu currículo. Tem que ter algo no seu currículo. E quando eu estou começando? Quando você está começando, você vai apresentar na entrevista. Na entrevista você vai apresentar os seus objetivos. Aonde você quer chegar, qual é o foco, que nem eu acabei de explicar. Pastor, eu estou começando agora, eu ainda não tenho nenhum fruto. Pois é, você ainda não tem nenhum fruto, mas a partir de hoje, você já vai começar a colocar agora esses frutos no seu currículo. A partir de hoje tem que mudar. A partir de hoje, agora que você está nessa entrevista, por isso que Deus colocou no meu coração, do pastor Salatiel, está fazendo essa entrevista com o Espírito Santo. Está fazendo essa entrevista e ensinando você agora a participar da entrevista com o Espírito Santo. Por quê? Porque você vai entender que sem os frutos não tem como você caminhar, ou o Espírito Santo caminhar de lado a lado com você. Não tem como. Por quê? Porque se você não cumprir as regras e você não ter o estatuto e você não entender, você então vai se afastar de Deus, você vai se afastar do Espírito Santo, você vai caminhar para o outro lado, para o outro rumo, onde o Espírito Santo não vai estar. E eu quero trazer algo para você. E qual é essas regras? O que é que eu tenho que ter? O que é que eu tenho que ter no meu currículo para mim estar entrando na Nova Jerusalém, para mim estar ouvindo o zoar da trombeta, para mim estar ouvindo quando a trombeta tocar? Então, eu quero estar apresentando para você 9 passos ou 9 características onde você tem que ter para você ouvir o zoar da trombeta, para entrar na Nova Jerusalém, para o Espírito Santo que está com você te transformar e te levar para subir quando a trombeta tocar. Então, eu quero estar te apresentando aqui agora que você tem que ter no teu currículo, se você não tinha até hoje, ou se você já tem algumas dessas características, se você já tem, então você tem que acrescentar mais, você tem que ter mais, você tem que ser completo. Mas como assim, pastor? Eu não consigo ser completo, mas você tem que buscar uma perfeição, cada dia melhorar o seu currículo, cada dia melhorar para estar indo para esta cidade. Por quê? Porque lá nessa cidade não vai entrar pessoas que quebram regras. Não vai entrar pessoas que não obedecem estatuto, que não obedecem regras. Então, tem que ter regras de estatuto para cumprir. Então, meus amados, eu quero estar apresentando para você o que é que você tem que ter no seu currículo, que se chama coração, que se chama, mais específico, a mente. Então, você tem que vir comigo que eu estou apresentando para você. O primeiro você tem que ter, qual é o primeiro fruto? Qual é o primeiro fruto que eu tenho que ter? Qual é que eu tenho que ter no meu currículo? Você tem que ter, primeiro você tem que ter caridade, depois você tem que ter o gozo, depois você tem que ter a paz. Você está entendendo? Vou repetir de novo. Você tem que ter caridade, você tem que ter a paz, você tem que ter o gozo, você tem que ter longanimidade. Observe, já anotei 4. Você tem que ter a longanimidade, você tem que ter benignidade, bondade, fé. Você tem que ter fé, você tem que ter mansidão e você tem que ter temperança. O 9º é temperança.
Então, tudo isso você tem que ter no seu currículo. Lembra, essa é uma entrevista com o Espírito Santo. Ele está pedindo para você aqui o seu currículo, que você tem que ter para entrar na Nova Jerusalém, para você entrar na Nova Jerusalém. O que é que eu o que é que eu vou ser na Nova Jerusalém? Você lá na Nova Jerusalém, você vai ser galardoado. O Senhor Jesus Cristo vai te galardoar. O Senhor Jesus Cristo é o galardoador. Lá vai ter surpresa para você dentro da Nova Jerusalém. E para estar dentro desta casa, entenda, para você estar dentro desta casa, você tem que ter, para você estar lá dentro da casa, você tem que ter a caridade, você tem que ter o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão e temperança. Senão, você não vai conseguir o acesso para estar entrando para dentro da Nova Jerusalém. Então, entenda, até a trombeta tocar, você tem que ter estes 9 frutos. Você tem que ter. Você tem que ter. Então entenda, busque. Se você não tem, busque. Por quê? Mas pastor, é muito difícil, mas não é impossível. Para Deus não é impossível. Quem vai me ajudar, pastor? Quem vai me ajudar aqui está nesse meu currículo? Quem vai me ajudar? É o próprio Espírito Santo que está fazendo a entrevista agora. É Ele que está te entrevistando. Ele é o próprio que é o teu ajudador. Ele é o próprio que vai estar te ajudando a vencer, a estar conseguindo aí ter a temperança, ter a paz, ser uma pessoa que tem mansidão, aquela pessoa mansa, aquela pessoa que tem mansidão, aquela pessoa que tem caridade, que faz a caridade, aquela pessoa que tem temperança. Quem é que vai te ajudar? É o Espírito Santo, é o mesmo que está fazendo entrevista com você. Por quê? Porque ele está te conhecendo, você vai se abrir, você vai fazer entrevista você mesmo na tua casa, vai fechar o teu olho e vai dizer: Espírito Santo, eu estou precisando disso, eu não tenho temperança, e eu sei que eu sou assim, mas eu vou mudar, me ensina como mudar, e o Espírito Santo vai te ensinar, Espírito Santo, a caridade, eu tenho que ser uma pessoa ajudador, eu tenho que ser isso, o Espírito Santo ele vai te ajudando, e tudo vai dar certo, até o final, para você entrar na Nova Jerusalém, amém? Meus amados, aqui eu estou finalizando o vídeo, que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo é muito importante, tem muitas pessoas que não conhecem o Espírito Santo, tem muitas pessoas que nunca ouviu falar desses frutos. Meus amados, esses frutos, eles estão lá no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, vai lá, corra lá agora, abra sua Bíblia, que lá você vai ver direitinho, lá também tem a obra da carne, que fica mais um pouco antes. Você vai estar vendo lá as obras da carne, lê o capítulo todo do livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo 1 em diante, que você vai estar se aprofundando mais, amém? Que Deus te abençoe, um abraço do pastor Zalatiel, fique na paz de Deus, que a graça do Senhor venha estar sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém?